Boa noite a todos. Estamos mais uma vez online aqui. Boa noite, Cauã. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para bater mais um papo sobre empreendedorismo e eu tenho um convidado especial hoje, se tornando um empresário de grande porte, né? Então eu pude participar dessa transição no momento da vida dele e hoje ele vai dar aqui a graça nessa série de empreendedorismo jovem. Cauã, o áudio tá bom, cara? Como é que tá o áudio por aí? Você pode me dar um feedback? Vamos aguardando o pessoal chegar aí na nossa live pra gente falar mais uma vez sobre empreendedorismo jovem. Boa noite, Lorena. Vamos bater aquele papo sobre empreendedorismo jovem mais uma vez. Eu tenho um convidado muito especial hoje. O nome dele é Lucas Moraes. Deixa eu chamar o cara aqui pra gente começar logo esse nosso bate-papo. Eu acredito que ele tá num outro perfil. Deixa eu chamar ele aqui para nossa live. Desconectar nos pilotos. Luciano. Pronto, conectado. Vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar a nossa live aí para o pessoal entrar, mostrar que a gente está aí online. O link dessa live, cara, pra gente, como a gente não teve muita divulgação dela, acontece que muita gente não está sabendo, né? Então, a gente é bom compartilhar aí. Deixa eu ver a solicitação aqui. Estamos ao vivo. Vamos lá. Engraçado, eu não tô te vendo aqui no perfil no celular, eu tô te vendo no computador, cara. Olá, Deixa eu desligar aqui. tá me vendo? Deixa eu atualizar a minha tela aqui. Luciano, Fala, Lucas, tudo bem, meu irmão? tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo aí, meu amigo. A gente vai Obrigado. bater um papo aqui, Lucas, a gente está fazendo uma série de lives e essas lives elas têm o intuito de trazer familiaridade, né, para o nosso público, né, para a nossa população, principalmente em Nova Olinda do Norte, que tem sido nosso alvo, a respeito de empreendedorismo e, sobretudo, simplificar, na verdade, o que seria essa questão do empreendedorismo e como, de fato, não tem bicho de sete cabeças, além, é claro, de muita determinação, né? Muita organização, muita estratégia, força de vontade, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, assim, esse bate-papo, geralmente, a gente faz nesse sentido,
de inspirar mesmo as pessoas a buscarem correr atrás dos seus sonhos, desenvolver as habilidades necessárias para pôr eles em prática. E você é um cara que eu conheço um pouco da tua trajetória, um pouco da tua história. Conheci você, acredito, não sei se antes de ser empreendedor, mas conheci você antes de fazer o sucesso que você faz hoje. Admiro muito sua determinação, sua organização e hoje, com certeza, você tem um resultado que muita gente precisa respeitar, né? Eu digo que uma das coisas que não tem como questionar é resultado, e você é um cara de resultado, né? Mas tem muita gente aqui que não te conhece e eu queria que você pudesse aqui, né, Lucas? Eu sei que a gente vai conhecer a tua história, mas eu queria que você pudesse se apresentar para o pessoal, falar quem você é, quais são, qual é a sua área de atuação e quais são, né, os empreendimentos que você toca aqui hoje. Você é um multi-empresário, né, muito bem sucedido aí. Seja bem-vindo, à vontade aí com a nossa audiência. Obrigado, meu amigo. É exatamente isso que você disse, né? A gente já se conhece aí de longas datas. Quando nós nos conhecemos, ali ainda não tinha. Na verdade, eu acredito que o empreendedor ele já nasce com esse espírito, né? Com essa força de vontade. Eu digo que o empreendedorismo ele nasce junto com a gente, então ele tem a mesma data de nascimento que a nossa. Então, vamos lá, vou me apresentar um pouquinho, né? Como você bem disse, meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos, até agosto. Depois de agosto já vou estar com os 29 aninhos aí. Sou estudante de engenharia mecânica do nono período, sou estudante de aviação e sou um curioso nato. Eu gosto de tudo um pouco, né? Então sempre eu estou fuçando alguma coisa nova. Hoje nós estamos à frente da ênfase hospitalar e da LM Distribuidora, que são duas empresas do mesmo segmento, né? Uma distribuidora e outra, uma trabalha com atacado e outra trabalha com varejo, tudo voltado para a área hospitalar, né? O nosso foco hoje é EPI, então toda a parte de descartáveis a gente trabalha. E estamos entrando aí, acredito que a partir do próximo mês, com a linha de medicamentos também, na distribuição de medicamentos, já nos últimos ajustes. Trabalhamos com a Azul Empréstimo, hoje com 3 unidades da Azul Empréstimo aqui em Manaus. É uma franquia. A Azul Empréstimo ela tem praticamente em todos os estados brasileiros, mas aqui em Manaus nós somos os responsáveis pelas 3 unidades. Temos a LM Locação, que é responsável pela. Hoje está focado no aluguel de motocicletas para motoristas de aplicativos. É o nosso terceiro polo. E a gente está inaugurando, se Deus permitir, der tudo certo, agora em abril, final de abril, a LM Eventos é um espaço voltado para a realização de eventos, né? Um espaço para realização de eventos durante o dia. Nossa ideia é que não se prolongue o evento aí no máximo até as 20 horas. E já tá bem avançada as obras, acredito, agora só para iniciar a parte de acabamento e começar a divulgar. E é isso. E aí, meus ouvidos são seus. Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 28. E deu tempo de construir tudo isso, cara? Vamos lá. Eu acredito que dinheiro parado não rende. Eu tenho essa filosofia comigo. Então não adianta eu acumular dinheiro e acreditar que esse dinheiro, claro, se eu aplicar esse dinheiro, por exemplo, inclusive estou até vendo aqui umas pessoas que trabalham comigo, por exemplo, o Murilo, que está entrando. Hoje o Murilo é o meu gestor de compras, tá? Na ênfase. É um cara que me ajuda muito. Então, Murilo, seja bem-vindo. Voltando, o dinheiro parado ele não rende. É diferente se você aplicar ali em letras, se você aplicar na bolsa. Eu não sou muito adepto, tá? Então, o que que eu faço? Se eu consigo guardar uma certa quantia de dinheiro, eu já invisto em alguma outra coisa. Eu não deixo esse dinheiro parado, né? Porque dinheiro parado na poupança rende muito pouco. A gente está falando de menos de 1% ao mês. Isso, para quem empreende, sabe que é quase nada, é nulo. Então, eu acho muito mais vantajoso pegar esse montante e investir em um novo negócio do que deixar ele parado. Então, a gente sempre arranja tempo e sempre arranja pessoas boas, né, graças a Deus, para nos aconselhar e nos mostrar portas e negócios novos. Cara, você sabe que você tem um pensamento muito parecido com o meu, porque tem muita gente que fala de investimento, inclusive em bolsa de valores, né?
eu penso que o meu capital na minha mão tem a capacidade de se multiplicar muitas vezes mais do que o meu investimento na bolsa de valores. Eu também penso que diversificar o investimento acaba às vezes sendo muito mais eficiente do que você fazer uma aplicação, inclusive em bolsa. É lógico, exige muito mais energia, dedicação e tal, conhecimento de mercados diversos, né? E sobretudo o gerenciamento de mão de obra. Mas assim, eu também sou adepto dessa ideia de que o meu capital eu dou conta de multiplicar muito mais do que em uma aplicação financeira, por exemplo. Eu também não gosto dessa ideia de dinheiro parado. O que, Dinheiro parado realmente só desvaloriza, cara. o que que É, acontece? é, isso justifica o número de negócios que você tem hoje, né? Pois Porque você acaba reinvestindo o dinheiro que você tem ali em novas possibilidades, né? Espalhando os ovos em cestas diferentes. o que que acontece, né? A gente sabe que todo mercado, ele não, eu não vou falar que ele satura, mas chega em um determinado momento que você já conseguiu agregar muita coisa nesse negócio. Por exemplo, na financeira. Vou dar um exemplo da financeira, da Azul Empréstimo. Ainda existe muito mercado. Ainda existe muito mercado. Por que que a gente começa a diversificar? Porque, vou falar de um ano atrás, tá? Nós tínhamos um retorno em relação à taxa de comissão muito boa em financeira. Infelizmente, desse ano para cá, nós tivemos uma redução brusca em relação a comissionamento nosso. Então, imagina, se eu tivesse somente a Azul Empréstimo, nós estaríamos bem complicadinho financeiramente. Porque imagina, a gente tinha uma taxa de retorno de mais ou menos 15% sobre a operação e esse retorno ele caiu praticamente pela metade. Então, isso seria um grande baque para a gente. Então, o que consegue segurar, vou te dar um outro exemplo. Na pandemia nós tínhamos aberto uma drogaria. Era o nosso único negócio na época. Na pandemia, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Quem tinha drogaria ganhou muito dinheiro e coisas do tipo. No entanto, para esse segmento, existe uma concorrência muito grande de drogarias, né? Nós não conseguimos tocar o negócio para frente por conta da nossa concorrência. A nossa concorrência, assim, nós éramos novos e pequenos na frente da nossa concorrência e sempre nós estávamos recebendo a visita dos nossos amigos ali da Devisa, da Vigilância Sanitária, proveniente de denúncia dos nossos amigos ali ao redor, né, de outras drogarias. Mas isso serviu muito de lição. Então, se eu tenho a oportunidade de diversificar os meus negócios, eu tenho que trabalhar dessa forma, para que eu não fique dependente somente de um negócio e de repente esse negócio comece a dar uma despencada em relação a retorno e eu fique desprovido financeiramente. Então, a ideia é que vai ter momentos que um negócio vai estar melhor do que o outro em relação a retorno, mas um vai ajudando o outro, né? Um vai servindo de calço para o outro. Então todos continuam andando aí de forma bem sólida. Cara, e parabéns por conseguir sustentar essa quantidade toda aí, né? É quase um ecossistema que o cara tem aí de negócios. Mas assim, vamos para a base, né? Tu falou que o empreendedorismo ele nasce junto com a gente, né? Mas vamos lá, existe um momento na vida em que ele resolve assim se revelar em nós, né? Onde a gente bate o martelo e decide. Eu quero viver disso aqui, né? Quando foi que você chegou, em que momento da vida você chegou à decisão de que você queria ser empreendedor? Vamos lá. Quando eu fiz 19 anos, que eu casei, né? Casei muito cedo, casei com 19 anos. Pouco tempo depois nós fomos morar na Suíça. E aí moramos na Suíça 2 anos e 6 meses. Lá na Suíça, eu trabalhava como garçom em um restaurante português e minha esposa trabalhava cuidando de duas crianças na casa de uma portuguesa. Nós tínhamos uma rotina muito puxada, muito cansativa. Por exemplo, eu precisava estar num restaurante às 8 horas da manhã para fazer a mise en place, para fazer toda a organização daquilo que nós iríamos fazer de prato no dia, para que meio-dia tudo estivesse impecável. Então tinha que estar 8 horas para meio-dia começar o almoço ali de forma redonda.
tinha um intervalo às 15 horas que eu poderia voltar para casa, no entanto, eu trabalhava em outra cidade, eu não trabalhava na cidade que eu morava. Isso dava mais ou menos 1 hora de trem. E era um custo muito alto ficar nesse vai e volta, ficar nesse vai e volta. Olha, inclusive está entrando aqui uma tia minha, Sônia Moraes, que foi a minha primeira investidora. Essa minha tia, ela me ajudou financeiramente no meu primeiro negócio. Não só no meu primeiro negócio, como praticamente em todos os outros negócios que eu tenho. Essa minha tia, ela me incentiva muito, muito mesmo. Eu digo assim que grande parte do que a gente conquistou é graças a essa minha tia, tá? Porque ela acreditou muito e acredita muito nos nossos sonhos. Então eu nem esperava que ela entrasse. É um prazer gigantesco tê-la aqui. Sônia Moraes, o nome É dela. muito importante, né, cara? A gente ter gente, essa rede de apoio que acredita na gente, que investe, que Exatamente. incentiva, né? Parabéns, viu, dona Sônia? Obrigado. A senhora fez um excelente investimento nesse rapaz aí. Voltando ao raciocínio. Então o que que acontece? Aquilo depois do tempo começou a me incomodar. Não que o trabalho fosse ruim, eu gostava muito do meu trabalho. É algo que quem me conhece de forma pessoal sabe que sempre que eu tenho a oportunidade de cozinhar para alguém, fazer alguma coisa dentro de casa, eu faço com o maior prazer, porque virou um hobby. Só que ali não, ali era o meu trabalho. Então eu entrava 8 horas da manhã e o restaurante fechava meia-noite. Então eu passava o dia literalmente lá no restaurante. Então imagina, na hora de voltar mais assim, um perrengue, né? Porque o restaurante não ficava muito perto da estação do trem e ali Egle é uma cidade muito alta, então é muito frio. Eu já cheguei a pegar menos 17 graus, por exemplo, nessa cidade lá na Suíça. Então o que que nós decidimos, eu e minha esposa? Falei, olha, vamos fazer um negócio, vamos combinar algo. Eu vou trabalhar para guardar dinheiro e você vai trabalhar para pagar as despesas de casa. Nós morávamos nessa época com uma outra amazonense lá na Suíça e nós dividíamos o apartamento. Deu super certo. Tudo que minha esposa ganhava era para pagar as despesas do dia a dia e tudo que eu ganhava era para guardar. Moral da história. Quando nós decidimos voltar para Manaus, nós começamos algo na área de restauração, na área de alimentícia, né? Abrimos uma cozinha industrial que se chamava Tempero de Mãe. Porque de fato era um tempero de mãe. Minha mãe cozinhava, eu entregava, ajudava no que fosse necessário, mas trabalhava como entregador. Tivemos os nossos dois primeiros funcionários, que eram um auxiliar de cozinha e um motoboy, para me ajudar na entrega. Nós trabalhamos uma média de 6 meses com essa cozinha industrial. Porque qual é o erro do investidor iniciante? Eu digo do empreendedor iniciante. Ele acaba esquecendo de fazer algumas métricas. Que métricas eram essas? A gente queria vender na quantidade e estava esquecendo que, além da quantidade, a gente tinha um fator chamado financeiro. A nossa marmita na época era R$ 10 e eu não cobrava entrega. Então imagina, tinha cliente que me pedia lá no centro. Eu saía da cidade nova e ia entregar lá no centro a marmita R$ 10. Ou seja, o retorno ali a gente estava falando de uma média de 20%, é um retorno muito baixo. Só que a minha ideia era ganhar na quantidade. Só que eu tenho uma despesa de entregador e tenho uma despesa de combustível para ir lá no centro me entregar para esse meu cliente. Ou seja, final do dia, o meu lucro já não é mais 20%. O meu lucro ele teve uma descendente. Porque eu não calculava isso na hora da venda. Eu queria vender. Então, quanto mais marmitas eu vendesse, eu vendia ali uma média de 70 marmitas por dia. A R$ 10 dava R$ 700 por dia e você já começa a dar uma falsa ilusão, né? Você pega aqueles R$ 700 no final do dia, no outro dia você gastou 750 para comprar de mercadoria para repor, para manter o seu negócio ativo. Então nós passamos 7 meses. Ali o meu acordo com a minha esposa era, olha, você vai trabalhar fora, ela é cirurgiã dentista, trabalhava numa clínica, você paga as contas de casa e a gente vai tentar segurando o negócio aqui. O bom da história é que nós não gastamos 100% daquilo que nós trouxemos lá da Suíça. A Suíça eu digo que foi uma mãe pra gente. Quando a gente voltou para o Brasil, tem um órgão lá chamado Aide ao Retour, ajuda ao retorno. E eles nos deram uma ajuda de, na época, R$ 25.000 para iniciar um negócio. Então, assim, grande parte do negócio foi proveniente dessa ajuda que o governo suíço deu. Pronto, continuando então, né? Não deu certo a cozinha industrial, serviu de lição. Imagina você no seu primeiro negócio fechar as portas depois de 6 meses, você se sente um verdadeiro inútil, né? Um sentimento de frustração muito grande. Mas não desistimos, né? Eu continuei com aquele mesmo pensamento, cara, eu não quero
passar a vida toda com a minha carteira assinada. Eu quero ter alguma coisa diferente, eu quero gerar renda, eu quero ser um fator positivo dentro do meu estado. Hoje a gente tem 31 funcionários fixos, né? 31 funcionários. Então a gente consegue gerar renda de 31 pessoas. Então, eu acredito que nós sejamos hoje mais úteis do que muita gente que não está rendendo nada dentro do estado. Então, nosso segundo investimento já foi a ênfase, né? No início eu tinha um sócio muito amigo nosso, inclusive, e esse sócio nos ajudou muito, né? Como até hoje, sempre que pode nos dar alguns conselhos. E ele injetou uma parte financeira e nós abrimos a ênfase na sala da minha casa, né? Começamos somente com luva. Depois de um tempo nós ficamos conhecidos como as pessoas da luva em Manaus, porque assim, nós só tínhamos luva. A empresa ênfase, ela começou com luva. A nossa sala de casa eram caixas e caixas de luva. Acredito que tu chegou aí na época e via que na sala de casa tinha pallet, né? Com Sim, caixa sim, de luva. cheguei a ver. E aí nós começamos com aquilo e deu muito certo. Porque nós tínhamos um preço muito curto, muito baixo, porque nós tínhamos um custo operacional muito baixo. Então, sempre que eu tenho um custo operacional muito baixo, eu consigo ter uma diferença em relação ao meu concorrente que já tem um custo operacional muito alto. Lembro que na época nós vendíamos luva ali a R$ 16. A média da venda de luva era ali, tô falando aí R$ 21. 20 a mais barata e nós vendíamos a R$ 16 a luva. Marca boa, uma marca da Medix. Então, o nosso teste foi, olha, vamos comprar essa primeira remessa de luva e vamos fazer um teste. Vamos colocar no nosso carro e vamos bater de clínica em clínica odontológica tentando vender essas luvas. E assim, foi algo surpreendente. No final do dia a gente já voltava, o que a gente botava no carro a gente não voltava mais, a gente conseguia vender 100% daquelas luvas. E aquilo foi começando a brilhar os olhos, foi começando a brilhar os olhos. Olha, vamos focar nesse segmento, esse segmento de commodity, né? Eu digo que o commodity, no geral, ele é muito rentável. Tudo aquilo que a pessoa ela precisa todos os dias, que ela consome todos os dias, eu digo que é um dos melhores pilares de investimento. E quem trabalha na saúde, ele não pode se dar o luxo de não usar, por exemplo, uma luva, uma caixa de luva, uma luva cirúrgica, um gorro, uma máscara. Ele não se dá esse luxo porque a gente está falando de segurança, né? E aquilo ali nos deixou surpreso. Caramba, nós compramos X caixas de luvas e em 7 dias a gente já não tem mais nada de caixa de luva, a gente não estava preparado. Então, foi até uma lição para gente. Trabalhar tempo de entrega. Porque o que acontece? Se eu vendo 100% do meu estoque e eu fico zerado de estoque, aquele meu cliente fiel vai deixar de ser um cliente fiel, porque eu não vou ter mercadoria para entregar para ele. Ele vai começar a comprar do meu concorrente. Então é melhor eu ter clientes fiéis que sempre comprem. Claro que é muito bom ter novos clientes, mas é bom manter os que eu já tenho. Então nós aprendemos, ó, se nós só temos a possibilidade financeira de comprar X caixas de luva e toda semana a gente sabe que o nosso cliente Luciano lá ele compra uma caixa de luva, eu tenho que deixar X% do meu estoque garantido para esses meus clientes fixos. Então a gente começou a dividir compra. 50%, estou dando uma métrica, não lembro como a gente fazia, mas a gente trabalhava dessa forma. Um percentual do meu estoque é para clientes novos e um percentual do meu estoque é para os clientes antigos. E deu muito certo. A gente tinha mercadoria para agregar novos clientes e tinha mercadoria para agregar os clientes antigos. Então conseguia manter dois polos. Essa consciência, Lucas, a respeito do, vamos dizer, desse gerenciamento de tempo, de logística, vocês foram obtendo no meio do percurso, ou vocês fizeram algum curso específico e tal? E outra coisa que seria interessante com o valor do capital, né, inicial, para vocês iniciarem o negócio, você e o sócio anterior, né? Porque muitas das coisas que as pessoas colocam, inclusive, como uma barreira inicial, uma barreira de entrada no empreendedorismo, é a questão do capital, né? Aí eu queria que você desse uma ênfase, né? Pontuasse aí essas duas questões. E a outra coisa para você que está chegando agora aí na nossa live, eu estou batendo um papo aqui com o Lucas Moraes, esse
multi-empresário aí de 28 anos de idade, o cara tem várias empresas, vários, inclusive no ramo financeiro, e é um cara que já veio aqui, já esteve com a gente aqui em Nova Olinda do Norte, conhece aqui a terrinha Nova Olinda do Norte, né? E inclusive está devendo uma visita aqui pra gente, né, Lucas? Tô. E a gente está conversando um pouquinho sobre a trajetória dele e a gente vai aproveitar para sugar todo o aprendizado aqui que ele pode deixar para a gente, né? E os conselhos que ele vai dar daqui a pouco a respeito do empreendedorismo. Afinal de contas, a live hoje é sobre empreendedorismo do jovem. Olha, entrou um jovem empreendedor aí na nossa live, Leandro Dávila. É um cara também que eu já conheci aí de um tempo, se tornou um empreendedor potência também dentro de Nova Olinda do Norte, hoje também gera muito emprego. E, salvo engano, participou dessa história aí da ênfase, hein? Com toda certeza. O Leandro, ele foi um pilar fundamental na empresa, né? Ele foi um cara que abraçou a causa junto comigo. Eu digo assim, que existem muitos negócios que não são bem-sucedidos por falta de pessoas que acreditem nele. Claro que a primeira pessoa que tem que acreditar no negócio é você. Mas é muito bom contar com o apoio e com a ajuda de pessoas que fazem parte do seu círculo, né? Do seu círculo amigável. O Leandro foi uma dessas pessoas. No início da ênfase, nós tínhamos, além de muita força de vontade, nós tínhamos uma conta zerada, né? Uma conta, eu estou dizendo isso de conta bancária mesmo, muito baixa. Então, o nosso aporte ali foi, inicialmente, tá? R$ 4.000 cada. Então, nós iniciamos a ênfase com R$ 8.000. R$ 8.000 e muita lábia. Porque o Leandro sabe que a gente chegava para contar, Só fé que tá falando aqui. a gente vendia a ênfase com uma grande empresa, né? Eu digo assim, que quando você inicia um negócio, se você começa um negócio contando o choro, contando as falhas do seu negócio, as pessoas vão comprar essa ideia. Então a gente vendia ali a ênfase como uma mega empresa e deu muito certo. Leandro sabe, o nosso primeiro fornecedor, que se tornou um amigo depois, quando nós entramos em contato com essa empresa, que é uma multinacional, se chama Nugard, o cara chegou na porta da nossa casa, tava lá eu e o Leandro, e ele falou: eu vim conversar com o pai de vocês, ele que solicitou aqui uma visita, eu sou representante comercial da Nugard. Não, não é o nosso pai não, somos nós mesmos. Cara, não acredito, vocês são responsáveis pela empresa? Sim, somos nós. E tá aí o Leandro que sabe, eu acho assim que em Manaus dificilmente tinha alguém que vendia tanta luva Nugard como nós vendíamos. Eu acho que não tínhamos uma concorrência direta dentro dessa marca. Porque foi o nosso primeiro fornecedor, foi o fornecedor que mais acreditou no nosso potencial e a gente decidiu manter a parceria mesmo. Encerramos a parceria a longo prazo porque deixou de ser vantagem para a empresa trabalhar com luvas. A empresa foi vendida e aí a gente precisou ir incrementando novas marcas. Mas o aporte inicial da empresa se chama R$ 8.000. E depois a gente começou a vender essa ideia para algumas outras pessoas que injetaram dinheiro, né, na empresa, eu digo que no geral nos nossos sonhos. Isso mesmo, e várias caminhadas na Altasmirim. Para quem não conhece a Altasmirim, é uma avenida aqui em Manaus que ela é cheia de clínicas odontológicas, cheia de bancos, é assim, é uma avenida muito movimentada. E a gente enchia o carro lá de mercadoria e saía batendo nas clínicas odontológicas. Havia uma clínica, batia, subia, todo. Nós tínhamos dois funcionários na ênfase, era o Leandro e eu. Então o que que a gente fazia? E nós tínhamos mais de um crachá. Quando vinha alguém visitar a gente em casa, por exemplo, lá vem um representante, vem a gerente do banco. Uma vez, uma vez a gerente do banco tinha que fazer a visita para que a gente conseguisse abrir uma conta pessoa jurídica, a gerente tinha que vir cá, tinha que ir lá no espaço. Rapaz, arrumamos lá o espaço todo, compramos crachá, diretor, não sei das quantas, mandamos fazer farda, toda uma história. E deu tudo muito certo, graças a Deus deu tudo muito certo. E nós éramos os entregadores, nós éramos os compradores, éramos os entregadores. Eu e o Leandro saíamos de moto. Naquela época, o Leandro tinha uma Tenerê, e íamos na Tenerê para cima e para baixo, entregando as caixas de luva. Então, assim, eu digo que é muito importante ter pessoas que acreditem e que sejam pilares no seu negócio, né? É o que eu digo. No primeiro momento, você precisa muito, que é onde começam a aparecer os desafios, você precisa muito de pessoas para, não digo para se apoiar, mas para contar. Porque, por exemplo, dentro do negócio,
você vai partilhar, por exemplo, com a sua esposa, que tem um trabalho externo. Você não consegue trazer 100% da sua rotina de trabalho para dentro da sua casa, porque senão daqui a pouco você vai desmotivar a sua família. Então, quando acontecia isso, o que a gente fazia? Sentava eu e o Leandro, a gente trocava uma ideia. Cara, tá pesado dessa forma, tá mais pesado dessa forma, para que a gente não trouxesse esse peso para dentro de casa, né? E para que isso não interferisse no nosso relacionamento com as nossas esposas. Olha, isso é uma sacada muito importante, tá? Para quem pretende empreender aí. Inclusive, você está achando essa live, esse conteúdo relevante, você compartilha com alguém que você acha que pode é, aprender alguma coisa que seja importante para a jornada dela dentro do empreendedorismo. Isso que o Lucas falou, às vezes, é ponto, inclusive, né, de quebra de empresa. Porque o que acontece? Às vezes, o empreendedor chega frustrado, um dia frustrante, porque no empreendedorismo a gente tem aí uma montanha-russa, né? Tem vários dias que são muito bons e alguns outros dias que também são um pouco desafiadores. E aí a gente, como ser humano, tem a tendência de compartilhar aquilo que mais angustia a gente. Às vezes a gente fica feliz e demora a compartilhar, sabe, Lucas? Aquelas coisas boas, né? Então, assim, às vezes a gente acaba trazendo mais aqueles desafios do que as coisas boas que acontecem no dia, né? E aí a gente acaba desmotivando quem não está dentro do negócio, mas que também precisa estar naquela pegada importante ali de validação do negócio. Então, muito cuidado na hora de você selecionar o que você traz para dentro de casa, porque às vezes você está trazendo só aquela parte difícil, né? E a pessoa que não está ali no dia a dia, não está vendo as outras vitórias, vai começar a fazer uma análise ali dessa balança e não vai ver lógica, né? De você continuar ali naquela jornada. Então, precisa de sabedoria na hora de compartilhar, né? Faz muito mais sentido você bater um papo com quem está ali no dia a dia, que já viu não só as lutas, mas também as possibilidades, né? Conhece outros caminhos, pode agregar, do que você simplesmente trazer preocupação para alguém que precisava, né, tá acreditando no negócio, porque você precisa de alguém que te ajude ali também a validar aquela ideia, né? Senão você acaba se sentindo sozinho. E o empreendedor que se sente sozinho, ele fica um pouquinho perdido, né? Então é muito importante frisar esse ponto aí, que é um ponto chave, viu, Lucas? Isso. Interessante esse pontuado. Eu acho que um dos primeiros pilares na vida do empreendedor se chama solucionar. Todo dia o empreendedor ele se depara com algo que ele precisa solucionar. E quase todos os dias são coisas novas, né? Então, o empreendedor ele já inicia essa sua carreira aí de sucesso aprendendo a solucionar questões. Eu não vou falar problemas, porque nem tudo são problemas, né? Você tem muitas coisas benéficas e positivas para solucionar. O que acontece? Abraço, meu amigo Leandro também. Então, o que acontece? Eu aprendi um X muito importante. Eu tenho que compartilhar as minhas dúvidas, as minhas pendências, os meus problemas com quem pode ou me ajudar a solucioná-los ou com quem vai, de alguma forma, criar oportunidades juntamente comigo. Se eu for compartilhar os problemas da minha empresa com quem nunca construiu nada, com quem nunca teve empresa, se eu for compartilhar os problemas da minha empresa com alguém que nunca construiu nada, não vai dar certo. Não vai dar certo. É muito mais fácil eu ir para o lado dessa pessoa do que essa pessoa vir para o meu lado. Então, se você tem pendências para resolver na sua empresa, se você tem questões ali, logística, questões. Você não vai falar sobre logística com quem trabalha na área do direito. São polos que não se agregam. Então, assim, você sempre tem que procurar pessoas que possam agregar para você solucionar aquele seu problema. Quem não pode solucionar o meu problema não precisa saber deles. Exatamente. Quem não pode me ajudar a solucionar meu problema não precisa saber dele. Às vezes até quem pode, mas que não está alinhado com a minha visão, pode não ser uma boa opção compartilhar aí alguma fraqueza ou fragilidade do meu negócio. Afinal de contas, nem todo mundo torce pelo nosso sucesso. Então, se você topa com algum problema no seu dia a dia e que você busca uma solução, é importante essa colocação que o Lucas fez aí, de você buscar ajuda
com alguém que manja muito do assunto daquele problema que você está passando, tá? Porque se você for pedir ajuda, às vezes, para o colega que está do lado, para aquele seu amigo, né, da mesa de bar, ali, das saídas, ele não conhece nada, ele vai só virar para você e vai dizer assim, é verdade, é difícil mesmo, né, irmão? Larga a mão desse negócio, não, tem outra oportunidade ali. Então, assim, se você quer resolver de fato problemas, busque com quem pode ser uma referência para estar te ajudando aí. Alguém que geralmente já passou por aquele tipo de problema e teve um resultado exitoso, né? Que conseguiu superar aquele problema. É importante que você tenha essa mentalidade, porque senão você acaba entregando sua angústia, chorando no ombro errado, na verdade, né? E aí, às vezes, essa pessoa que você achava que podia estar te motivando vai acabar te enfraquecendo um pouco mais. É ou não é, Lucas? Exatamente isso. Exatamente isso. Você falou tudo. Né? A gente sempre tem que estar rodeado de pessoas. Eu digo assim, que todo negócio de sucesso, todo negócio no geral, ele é formado por pessoas, né? São pessoas, você nunca vai conseguir fazer nada 100% só. Dificilmente você vai criar um negócio sólido, bem-sucedido só. A não sei que você trabalhe aí, por exemplo, com TI e você desenvolva um aplicativo, um sistema, qualquer coisa do tipo. Mas assim, é muito difícil. Sempre o negócio vai girar em torno de pessoas. Você é Sempre. uma pessoa, seu negócio, se não tem pessoas envolvidas, vai atender alguma pessoa, né? Às vezes você vai precisar ter pessoas como colaboradores, pessoas são teus clientes, são teus colaboradores. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Você já ouviu falar isso, Lucas? Exata, Faz sentido? exatamente. Sempre vai ser voltado para pessoas, né? O nosso negócio é voltado para pessoas. E é algo que a gente tenta sempre. Eu tenho até alguns colaboradores aqui vendo, a Sara, a live, e ela sabe, né? Quem é meu colaborador sabe que a gente sempre tenta de alguma forma agregar na vida do colaborador, não somente a rotina trabalhística. A gente sempre tenta agregar ali uma convivência amigável. Por exemplo, no domingo passado nós saímos uma parte dos colaboradores para jantar, uma forma de agradecê-los por uma meta ali, por exemplo, batida. Então a gente sempre tenta fazer com que esse colaborador ele vá trabalhar contente. Né? Não adianta eu ter uma empresa repleta de pessoas ali que se sentem frustradas, uma empresa ali repleta de pessoas que só estão ali por estar, né? Só para fazer volume. Então acredito que tão importante quanto ter um negócio bem sucedido é ter pessoas felizes trabalhando nele. Quanto a ambiente organizacional, que é uma das coisas que é fundamental para que a gente consiga trabalhar com equipe numerosa, né? Quais são as estratégias que o Lucas Moraes utiliza, né? Pronto, Para manter aí o clima organizacional assim agradável, amistoso, onde as pessoas se sintam bem para trabalhar. pronto. Vamos lá, sempre vão haver divergências, porque como a gente disse, a gente está trabalhando com pessoas e as pessoas elas pensam diferentes umas das outras. O que que a gente tenta fazer? Cada um sabe a sua posição e o seu lugar dentro da empresa. Se a minha posição é contas a pagar, eu vou questionar pedido? Não. Eu vou discutir pedido? Não. Claro que se eu tiver uma ideia construtiva, eu estou 100% aberto e adepto a receber. Mas se o meu setor é contas a pagar ou contas a receber, eu não tenho como falar sobre um pedido, ou não tenho como falar, por exemplo, de um empréstimo consignado que não foi aprovado. Então, o que a gente tenta fazer? Cada um no seu setor. E aí a gente consegue falar a língua daquelas pessoas. Por exemplo, eu não entendo de contabilidade. Eu não entendo. Eu não entendo, por exemplo, eu não sou médico, eu não entendo muita coisa da área hospitalar. A gente vem aprendendo, né? Todo dia é uma lição nova. Então, o que a gente faz? Chama pessoas que vão se esforçar para aprender aquilo. Então, a gente tenta, de certa forma, capacitar aquela pessoa. Então, a gente consegue falar com cada um no seu setor, porque aquela pessoa ela foi ensinada, ela foi instruída a trabalhar naquela área. Então, se ninguém se mete no setor do outro, a gente vai ter um ambiente de trabalho bem mais organizado. Cada um sabe o que faz, as coisas. É tipo uma engrenagem, é tipo um carro. Eu digo assim, que a empresa ela precisa ter um funcionamento de um motor de um carro. Eu vou dizer um carro manual. Você não pode estar ali na quinta marcha e de repente voltar para a primeira, porque senão você vai
danificar o seu motor. Você tem que saber se você que aquilo ali vai ser gradual. Se for para reduzir, vou trazer para a quarta, para a terceira. O que é isso? Cada peça ela tem uma, ela é tipo um tabuleiro. É tipo um tabuleiro de dama. Cada peça tem um papel fundamental. Se eu tentar fazer o papel fundamental do meu amigo, as coisas elas vão dar erradas. Aquele ali não é o meu papel dentro da empresa. Então cada um faz o seu papel e as coisas funcionam muito bem. Como é que a gente faz para que todo mundo que está em setores diferentes tenha clareza do seu papel, na sua função ali dentro daquela engrenagem do motor do carro ali? Como é que a Vamos lá. gente faz, Lucas? Eu acredito que seja o primeiro pilar de quando você chama aquela pessoa para fazer parte da sua equipe. Se chama instrução. Se você chama uma pessoa para a sua equipe e essa pessoa não for instruída, ela vai se achar no direito de tentar entender um pouco de tudo, porque ela não foi instruída no início. Então, para que aquela pessoa ela saiba a sua função dentro do tabuleiro, ela tem que entender qual é a missão dela, qual que é a função dela. Olha, a sua parte vai ser a parte logística. Então, se a sua parte é a parte logística, você vai ter que entender desses produtos, aonde, em que corredor fica esses produtos, entendeu? Por exemplo, essa semana a gente tem uma pessoa em experiência trabalhando no nosso depósito. E foi um cara que veio super cheio de ideias mesmo. Ele começou a organizar o nosso depósito de uma forma que nós nunca tínhamos visto. Trabalhar por rua, trabalhar com. Ele pegou, colou na frente das caixas. Antigamente a gente colava um papel com o nome do produto. Imagina ali que naquela caixa tem dois produtos diferentes. Uma caixa grande ali tem luva e tem a máscara. O que ele fez para facilitar o serviço dele, já que ele não conhece 100% do assunto? Ele colou, ele pegou um durex, colou na caixa, ou a caixa vazia, ou uma caixa com produto mesmo. Significa que quando ele olhar para aquela caixa master, ele vai entender o que tem lá dentro, porque ele não só não anotou, porque ele não vai saber. Ele colocou a caixa para ele entender que aquele produto é o cliente, que o nosso cliente está querendo. Então, assim, ele foi instruído a trabalhar na parte logística e ele já veio com ideias novas para o nosso negócio. Então, se cada um sabe Você aquilo. treinou esse cara, você treinou esse cara. Isso. Nós temos uma pessoa que está ensinando. Só que esse cara trouxe algumas ideias que você não impediu ele de implementar. Você Não, acolheu as boas ideias do cara. com toda certeza. Qual a importância de a gente adequar, né, a nossa... Assim, de a gente ter uma política empresarial de flexibilidade. Qual é a importância de a gente fazer isso? A gente não engessar o potencial de um colaborador no seu ponto de vista. Pronto, vamos lá. Hoje eu até tirei uma brincadeira com. A gente está construindo o salão de festa e são duas pessoas assim à frente da obra que são fantásticas. Eu tenho um carinho gigantesco por essas duas pessoas. São pessoas mais de idade. A gente estava tirando ali um momento de brincadeira. Eu falei assim: olha, tô achando aquela janela ali um pouco mais baixa que aquela. Ele falou: não, impossível, porque eu bati o nível. Aí eu falei assim: olha, esse é o problema de ficar velho. Porque quando a gente fica velho, a gente sempre tem razão. A gente sempre tem razão. Falei assim, brincando, porque eu tenho a liberdade de falar isso pra ele. E esse é um problema. Não é o caso deles, tá? Eu fiz uma sátira, aquilo ali foi uma brincadeira. A janela não estava torta, eu fiz só para tirar um momento de descontração mesmo. Quando a nossa mente ela começa a engessar, a gente para de ouvir pessoas, né? Eu tenho uma mente muito centralizada, reta. Então eu me tranco, eu me inibo de ouvir ideias. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de ouvir algumas ideias da minha esposa. Tinha muita dificuldade logo no início do negócio. Porque eu falava, cara, a área dela não é essa. A área dela não é essa. Eu tô entrando nessa área e ela tem a área dela. Você sabe de um negócio? 99% das ideias que ela dá são bem-sucedidas. 99%. Eu falo sem medo de errar. Depois que eu comecei a ouvir as ideias que ela dá, cara, muita coisa tem mudado no negócio. Então, assim, se você tem a sua mente muito engessada, você dificilmente vai conseguir trabalhar em equipe. Porque o seu pensamento vai ser um pensamento centralizado. E as pessoas não querem uma pessoa que trabalhe, que tenha a visão de galinha, né? Só olhe para baixo, só olhe para o seu próprio pé. Se a gente não conseguir ser flexível e ouvir as pessoas que trabalham conosco, cara, a gente vai trabalhar tipo num quartel-general de antigamente, que só a ideia ali
sei lá, das autoridades máximas que valiam. A gente é proibido de falar. E essa não é a nossa ideia. Qual foi o maior aprendizado nessa jornada de empreendedorismo, Lucas? O que você, assim, olha, se eu não tivesse entrado no empreendedorismo, jamais eu teria tido essa sacada e eu vou levar isso pro resto da vida. Vamos lá. A minha maior lição, que é o que eu tento passar para os meus colaboradores hoje, se chama. É assim: quem é meu colaborador que está vendo sabe que eu falo isso. Se eu não quero que faça com o outro, se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro. Antes de abrir a minha empresa, eu trabalhava em um grupo muito grande, de grandes franquias em Manaus. Havaianas, The Body Shop, Mister Cats. Era um grupo assim muito grande. Tem lojas fora de Manaus. Na época já eram 16 lojas, só mega lojas assim nesse patamar. E eu fui contratado para trabalhar nessa empresa como recepcionista. Foi meu segundo trabalho de carteira assinada, de recepcionista. 6 meses depois eu já era o responsável fiscal, 6 meses depois. Nesse local de trabalho, eu era um dos mais novos. Olha, inclusive o Lucas Duarte entrou aí. Inclusive eu estava falando do pai dele agora há pouco. Era do pai dele que eu estava falando também. É um cara que me ajuda muito. Aí é um braço direito meu aí nas construções que a gente faz. É um cara que tem me ajudado muito. Então, nessa empresa que eu trabalhava, eu tentava cuidar do negócio como se fosse meu. Não era meu o negócio. Mas tentava cuidar como se fosse meu. Tanto é que 6 meses depois eu fui contratado de recepcionista para fiscal. Então toda a parte fiscal quem fazia era eu. A parte fiscal que eu estou falando não é a parte fiscal de loja. Não era essa, era a parte fiscal contábil. Então eu comecei a estudar um pouco sobre a alíquota de ICMS, o que era PIS, o que era COFINS, o que era ISS. Comecei a trabalhar nessa área. E dificilmente alguém me batia nesse assunto lá dentro, porque eu foquei muito para estudar. Então, qual foi a lição que eu aprendi? Mesmo que eu esteja fazendo para o negócio do outro, mesmo que eu esteja fazendo para o negócio do outro, eu tenho que fazer com a mesma excelência que eu queria fazer no meu negócio. Eu acredito que seja a lei da vida, seja a lei de Deus. É a lei de Deus, né? A gente planta aquilo, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então eu fazia muito bem feito, eu dava o meu máximo, eu me esforçava, eu não reclamava se eu tinha horário para entrar, não reclamava se eu tinha horário para sair. E eu trouxe aquilo para a minha empresa. Então o conselho que eu dou, se você hoje não começou a empreender, se você trabalha para alguém, se você trabalha de carteira assinada, faça tão bem feito que as pessoas que vão ver você fazer esse trabalho tão bem feito vejam um potencial diferencial em você. Você quer ver pessoas bem-sucedidas eram pessoas que faziam algo bem feito. Tinham ideias e faziam muito bem feito. Mas provavelmente essa pessoa já fazia algo muito bem feito atrás. Ou ela cuidava muito bem da casa dela, ou ela ajudava nas tarefas muito bem de casa. Alguma coisa essa pessoa já fazia muito bem feita. Porque uma A pessoa excelência é hábito, né, cara? é A hábito, excelência é um hábito. é hábito. A pessoa desorganizada ela não consegue tocar um negócio. É muito, eu vou dizer que é impossível. Um negócio desorganizado ele não subsiste. Posso te dar um exemplo? Ricardo Eletro é um cara muito conhecido, é uma potência dentro do empreendedorismo. É um cara que teve mais de 1.000 lojas e que fechou as 1.000 lojas. Por quê? Ele mesmo, se alguém for parar algum momento para ver lá as lives dele, ele hoje não tem mais loja, ele está recomeçando. Ele disse qual foi o meu maior erro? Eu vendia praticamente o preço que eu comprava, porque eu queria ganhar na quantidade. E o negócio não funciona assim. É melhor você vender um pouco menos e ter uma margem saudável de lucro do que você vender muito e não ter lucro nenhum. Então isso a gente vai aprendendo no dia a dia. Então o meu conselho é, faça tão bem feito que quem esteja ali vendo veja em você oportunidades diferentes. Exatamente. Na verdade, eu acredito muito nisso aqui, você falou isso no início da live, da pessoa resolver problema, né? No empreendedorismo é muito isso. Eu acho, inclusive, né, que uma das habilidades que são fundamentais para a pessoa empreender é a capacidade de saber se virar, de não desistir na hora que topa em algum problema, né? É uma pessoa que não se conforma em não saber como resolver.
ela pode até não resolver ela mesma, mas ela vai em busca de alguém que ajude ela a resolver aquela bronca. Mas ela não se conforma em simplesmente ser vencida, né? Então, essa é uma das habilidades que eu acredito seja fundamental para o empreendedorismo. E você, Lucas, qual é que é assim, a habilidade que você acha que é fundamental, que não pode faltar para quem decide entrar nessa jornada do empreendedorismo? Eu acho assim que um pilar muito fundamental se chama meta. Meta. O que que é isso? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eu sempre digo que é tipo a história do Uber. Antes de você colocar aonde você vai, você primeiro coloca onde você está. Né? Vou pedir um Uber. Primeira pergunta que ele coloca, sua localização atual. E aí em seguida você coloca para onde você vai. Então, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, um conselho primordial para você que está iniciando um negócio, quer iniciar, coloque metas. Se você não estipular metas para o seu negócio, você vai trabalhar, como diz o ditado, igual uma barata tonta. Você vai estar girando em círculo. Quando eu digo em relação a criar metas, eu digo metas pessoais, eu digo metas no seu relacionamento, eu digo metas no seu trabalho, porque você vai começar a se desafiar. Por exemplo, eu tinha o sonho de fazer o curso ali para piloto de avião, né? Era um sonho que eu tinha desde pequeno. E eu tinha como meta iniciar algum dia esse sonho, eu não tinha condições financeiras. Quando as portas começaram a se abrir, eu fui atrás de concluir esse meu objetivo, era uma meta. Porque assim, se você não bota metas, ou se você bota metas e não as cumpre, você começa a se sentir desmotivado. Isso é muito ruim para qualquer empresa. Então, coloque metas, né? Metas de crescimento, crie métricas dentro da sua empresa. Ah, uma empresa inicial. Cara, pode ser só você dentro da empresa. Mas se você não criar métricas dentro dessa sua empresa, você vai estar trabalhando como um cego no escuro. Então, crie métricas para sua. Perfeito, perfeito. Eu falo, inclusive, Lucas, que quem não mede não gerencia. Se eu não estabelecer metas, eu não consigo ter indicadores que me mostrem se o meu negócio está avançando ou se ele está estagnado, né? Ou seja, se eu estou lucrando de verdade, ou se eu estou trocando dinheiro, ou só passando um tempo naquele negócio. Então, é fundamental aí você que está querendo, né, entrar no ramo do empreendedorismo, ter clareza de onde você quer chegar. E para saber as estratégias que você precisa para chegar lá, você precisa reconhecer aonde está. Né? E as metas vão te ajudar muito a perceber esse caminho, esse controle, né, de evolução, né, acompanhar os indicadores de evolução ali através das metas que você estabeleceu. Lucas, se você tivesse acesso aos corações agora, né, de uma cidade inteira, assim, do interior do Amazonas, né, que um dia vão ouvir a sua mensagem, né, primeiro, antes de você, vai pensando aí, que eu vou querer que você deixe uma frase aí que inspirasse essas pessoas a empreender. Vai pensando aí. Durante você me responder essa outra pergunta. Depois desse tempo todo da jornada de já ter sido CLT, dentro e fora do Brasil, né? E voltou a empreender, né? Sendo empreendedor agora. Vale ou não vale a pena ser empreendedor? Na visão do Lucas Moraes, cara hoje que é multi-empresário, é um cara que tem um faturamento aí bem satisfatório. Quero que você diga, né, para o pessoal que está nos assistindo, vale ou não vale a pena ser empreendedor? Com toda certeza, Luciano, eu digo assim, que um dos combustíveis da minha jornada, né, de empreendimento é o autodesafio. Então, assim, eu sempre tive como um sonho ter alguma coisa. Eu digo não só coisa material, mas também de ter a oportunidade de gerar renda para algumas pessoas. Então, o meu desafio, o meu grande desafio é poder ser um fator positivo na vida das pessoas. Então, o meu conselho, o meu grande conselho é
Não existe nada mais benéfico do que você empreender em alguma área. Você consegue trabalhar para alguém e ainda assim ser empreendedor. Você consegue ter um empreendimento trabalhando para alguém. Tem muitas pessoas hoje que trabalham de forma online, por exemplo. Mas se você tiver a Digo, oportunidade. inclusive, que o empreendedorismo não tem nada a ver, Lucas, com. Tipo assim, não é que não tenha nada a ver, mas não tem só a ver com uma atividade comercial. O empreendedorismo, ele é uma mentalidade, é uma forma de ver o mundo e enxergar soluções por trás de problemas, né? É uma pessoa que não é satisfeita, ela não é, tipo assim, acomodada, ela não consegue se acomodar sabendo que tem algo que está sendo feito de uma forma que poderia ser feito de uma forma melhor. O que você pensa desse raciocínio? Empreendedorismo. O que é o empreendedorismo para você? Empreendedorismo não é espaço, não é local, não é ambiente. O empreendedorismo é uma mentalidade, né? Como eu estava dizendo, você pode ter a sua carteira assinada, você pode ser CLT a vida inteira, mas você pode ser um dos melhores empreendedores já existentes. Empreender não significa que Intraempreendedor. é um intraempreendedor. Você pode ser um bom empreendedor na sua casa, você pode ser um bom empreendedor com a sua família. Empreender é gerar oportunidades. Então, só o fato de você, por exemplo, tirar um tempo ali com a sua filha, com a sua esposa, você está empreendendo no seu relacionamento, você está empreendendo na sua família. Então, empreendedorismo, as pessoas focaram muito e centralizaram a ter um negócio, a abrir um negócio. Mas existem muitas pessoas que ainda não abriram um negócio físico, mas que são muito bem-sucedidas trabalhando ali de carteira assinada, porque elas entenderam que o empreendedorismo ele é similar a me fugiu a memória, a palavra. Pronto, a prosperidade, ele é muito similar à prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Então, seu negócio ele pode ser muito grande, mas não pode ser próspero. Seu negócio pode ser pequenininho, uma porta pequena e ser próspero. Mesma coisa da sua família. Sua família ela pode ser uma família muito próspera, como pode não ser. Tudo depende da sua mentalidade. Tá? Eu Negócios, costumo negócios são dizer formatos que de prosperidade. prosperar não tem nada a ver com dinheiro. Prosperar para mim é crescer. Exatamente, é um caminho de crescimento. É uma escada de crescimento. Vamos lá então, já teve tempo para pensar o suficiente. Manda a sua mensagem aí para o pessoal para incentivar, para inspirar essa galera que tá com medo de começar, tá querendo, tem um sonho guardado aí, mas ainda está indecisa se vai entrar nessa jornada, se vai cair de cabeça nessa jornada, ou se vai preferir ficar dentro aí da bandeja. Pronto, vamos lá. Tem um versículo bíblico que diz assim, ó: mais importante que o início é o fim das coisas? É assim? Ou é mais importante que o fim das coisas é o início delas? Mais importante é o início, é o iniciar, é o começar, é dar o primeiro passo. Então não existe cidade grande, não existe cidade pequena para quem tem um bom produto. Seu produto Se o seu produto for diferencial, você vai fazer sucesso na cidade grande e vai fazer sucesso na cidade pequena. Provérbios 16:3 diz assim: peça a Deus que abençoe seus planos e eles serão bem-sucedidos. Né? É uma ação conjunta. Você tem que pedir e você tem que agir. Não adianta você passar o dia todo esperando que Deus abra a porta e você não faz nada. Então, se você tiver a oportunidade de dar o primeiro passo, com toda certeza, Deus ele vai abençoar